O Coritiba está ansioso para o grande jogo de sábado, a final do Campeonato Paranaense, jogão. Não, calma, eu sei que o Coritiba não vai jogar a final, foi eliminado faz tempo, mas ele está de olho nos jogadores do Maringá. Eu não sou um gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Daí, beleza? Eu sou o Christian de Graça e você está no Coritiba em Crônicas, um espaço para a gente dar aquela especulada em relação às contratações ou reforços do Coritiba. Mas antes de falar qual jogador o Coxa está buscando, dê o like, se inscreva, curta e compartilhe o material aqui do Coritiba em Crônicas. E claro, escreva lá, que jogador no campeonato estadual você acredita que o Coritiba poderia buscar e seria titular nessa equipe do Moza? Eu prometo que respondo todas. Mas então, Coritiba que tem um histórico recente de buscar reforços no Maringá, ou contratações, né? São jogadores aí de qualidade que no Coritiba foram bem duvidosas. Tá de olho novamente no mercado do Dogão. Na semana passada vazou uma informação de que Coritiba e Atlético, outras equipes do Campeonato Brasileiro, estariam interessados no Matheus Moraes, jogador de 24 anos, ponta direita, um dos destaques do Campeonato Estadual, destaque do Maringá, fez 7 gols em 15 rodadas, bons números. No SofaScore ele está com média de 7,15. Mas logo, assim que vazou a informação, o Maringá correu para dizer que não aceita emprestar. O Atlético teria feito uma proposta, o Coritiba teria feito uma sondagem, o Maringá só aceita vender e depois da final do estadual. Seria esse o jogador? Mas eu recebi informação de um amigo lá de Maringá que o Coritiba estaria interessado em jogadores, mais de um jogador do Maringá. Eu tentei descobrir, tentei especular, mas não consegui descobrir muitas coisas, não. Jogadores, eu coloquei para ele lá. Coritiba precisa de algumas posições carentes, por exemplo, a posição do Negueba. Né? O Coritiba não tem um jogador de velocidade que esteja jogando bem naquela posição. Tem o Juan Assis e tem o Caio Mateus, jogadores novos da base, né? Mas que não conseguiram muito espaço. E aí tem o veterano Everaldo, que é um driblador, mas também não se aproxima da área, não é um velocista. O recém-contratado Nicolas Careca. Será que o Coritiba buscaria uma quinta opção para esse setor? Tudo bem, o jogador é velocista, mas seria ele a desbancar os outros 4? Um jogador que eu acho interessante que está no Maringá, e poderia sim este ser o nome, é o Rodrigo Santos, jogador também de 24 anos, jogador que é um volante de origem. No Maringá ele tem jogado como o articulador. O Mozart o chamaria de médio. Jogador que tem 3 gols na competição, tem 2 assistências, é um jogador que tem feito aí o diferencial no meio-campo do Maringá, joga por todas as partes do campo ofensivo. E já foi um jogador mais atrás, já foi. Mas enfim, o Coritiba também acabou de contratar um jogador para essa posição, que é o Carlos de la Pena. Daí, contrataria mais um jogador? Esse talvez seria um jogador interessante para daqui futuramente ser uma opção para jogar numa dessas posições do meio campo. Ele poderia jogar em qualquer uma delas, tanto pela direita quanto pela esquerda, mais recuado, mas enfim, não me deram a certeza de que seria esse jogador, e agora com a chegada do Pena, talvez não. E aí o nome mais forte acaba sendo mesmo do Matheus Moraes. Esse sim, que joga pela direita, posição que o Coritiba só tem o Lucas Ronier, e o Ronier acaba às vezes jogando poderia jogar mais para o meio, poderia fazer uma função mais à frente, e não tem nenhum reserva. E se o Ronier for vendido? Esse eu acho que seria um bom reforço para o Coritiba. Curitiba que tem um histórico recente de buscar jogadores no Maringá, como o Bianchi, como o Marcos Vinícius e o zagueiro Vilar. Vilar, coitado, entrou numa fria, primeiro jogo, o Coritiba perdeu, nunca mais jogou, foi embora. E depois jogou contra o Coxa, fez até gol, né? Bianchi fez um 23 legal, 24 ruim, e esse ano a torcida não conseguia mais ouvir falar no nome do Zinedine Bianchi, ele vazou, foi emprestado. Então, ano passado veio outro jogador com status de titular, tinha feito uma boa campanha no Goiás, jogando na Série A, mas no Coritiba foi um fracasso. O Morelli chegou como titular, aí foi afundando junto com o time, fez gol, machucou, terminou o ano, ninguém nem lembra que ele passou por aqui, tá lá no Criciúma. Então são alguns jogadores do Maringá. Outro jogador que falaram
que poderia estar pintando no Curitiba, essa aí foi divulgada por todo mundo, mas eu acho difícil, é o Pablo Juan, jogador de 22 anos, 5 gols pelo Londrina, atacante, centroavante mesmo. Esse jogador teve um histórico bem triste na carreira, né? Ele estava naquele trágico, fatídico incêndio lá do Ninho do Urubu e tem se destacado muito no Londrina. Mas também é uma posição onde o Curitiba tem outros jogadores, não sei se ele viesse para complementar o elenco, para as bases, 22 anos, não sei. E você, torcedor, sabe qual jogador poderia ajudar o Coxa nessa temporada? Diz aí, prometo que respondo todas.